E aí galera, mais um show do Mozendia no ar. E hoje para falar dos Super Sentais que nunca existiram e também para falar do suposto visual de algumas séries de Super Sentai que depois, quando elas foram confirmadas, o visual foi completamente diferente. Às vezes para melhor, às vezes para pior. Então se liga aí que tá começando o show do Mozendia. Sempre quando uma série de Super Sentai está chegando no seu ápice final, a gente está chegando na sua reta final, sempre acontecem os rumores da próxima série que vai suceder o Super Sentai. Começa sempre quando a Toei confirma o nome, quando a Toei registra o nome da série. E aí começam as especulações. E aí os fãs começam a especular qual que vai ser o tema da série, qual que vai ser o novo visual, do que vai se tratar. E baseando no nome, o pessoal pensa na ideia e na ideia eles pensam no conceito da roupa. E algumas imagens são sempre divulgadas aí em primeira mão, exclusivaço para alguns fãs. Não se sabe ao certo se essas imagens são criadas por fãs ou se essas imagens são os primeiros esquetes para o visual das armaduras. O que a gente sabe é que esses visuais, às vezes, são muito parecidos com os uniformes que vão realmente vestir os nossos heróis, e algumas vezes esses uniformes são completamente diferentes. Primeira série que eu vou dizer e que foi completamente diferente foi Go Busters, Tokumei Sentai Go Busters. Quando Tokumei Sentai Go Busters foi anunciado, o nome Go Busters lembra rapidamente em Go Busters, os caça-fantasmas. E todo mundo especulou que a série ia ser de caça-fantasmas, que os heróis iam caçar fantasmas, iam prender os fantasmas e iam usar o poder desses fantasmas em benefício próprio, algo meio Kamen Rider Ghost que aconteceu, que o Rider principal é um fantasma, mas na verdade não teve nada disso e é uma série de investigação, uma série que se assemelha muito aos Rescue Heroes. Na verdade, lembrando, não existe a franquia Rescue Heroes. Os heróis de resgate, eles são uma vertente dos Metal Heroes. Foi meio um Inspector Soul Brain, então Go Busters cativou muitos fãs brasileiros por ser um Sentai um pouco fora da curva. E quando foi divulgado o primeiro visual, ele foi baseado nessa ideia de Go Busters, de caça-fantasmas. E podemos ver que o visual ele não parece nada com o visual atual dos Go Busters. Então vamos primeiramente ver aí esse peitoral com um escudo meio amarelo, algo meio com uma ombreira, não parece nada com o original. O capacete também, ele se assemelha à parte de baixo, ela é um pouco parecida com o visual dos Go Busters, mas a parte de cima do visor não parece, parece que é um vidro, algo meio Time Ranger, um negócio meio que tem um visual meio prateado em cima, e não tem isso, nós temos apenas o capacete com a feição dos animais. O óculos parece um pouquinho. A parte de baixo do cinto também não se parece, as luvas elas também não se parecem, a gente vê uma luva diferente e a composição da roupa é um pouco ao contrário, talvez o branco no meio foi usado o branco atrás, na parte do sovaco aí, com a cintura. E a gente vê que esse visual ele não se parece absolutamente nada com o visual dos Go Busters. A gente não sabe se esse visual é original, se esse visual foi realmente feito pela Toei e depois descartado. A gente sabe que de todos os visuais de Sentais que são divulgados antes, esse foi o que menos se parece com o original. Outro Sentai que a gente tem aí que não se parece nada o visual divulgado com o visual da série foi Kyuranger.
Eu não me recordo qual que foi a ideia inicial que eles pensaram para Kyuranger. Eu acho que a ideia de Kyuranger foi desde o início o espaço. Eu posso estar errado, mas eu não sei se eles tinham algum outro tema que não foi encaixado. Mas o visual não tem nada a ver, é completamente diferente. E a gente fica muito feliz por ter sido descartado esse visual. A gente começa com o visual aí com um capacete todo preto, apenas com visor. E isso não acontece em Kyuranger. A gente tem um capacete muito bonito que mostra a imagem do Zodíaco no capacete. Outra coisa é essa ombreira aí com uma faixa de campeão no meio. Então, graças a Deus, essa parte aí não foi utilizada também. A composição de cores, ela também não é usada. Esse preto ele não foi utilizado nos uniformes. A gente tem a versão de Kyuranger e cada Ranger com um visual diferente em seu uniforme. E as botas e as luvas também são diferentes do que é apresentado na imagem de divulgação. Kyuranger é um Sentai com um visual muito interessante, muito legal. E a gente fica muito feliz, eu particularmente fico muito feliz de não ter sido utilizado esse primeiro visual, porque ele é muito tosco. A gente só tem que lembrar o seguinte, todas as imagens, a que eu apresentei, a primeira imagem que eu apresentei e essa agora são sketches, então a gente tem que ver essa imagem depois da roupa pronta, porque às vezes ela ficaria até bonita, mas pela ideia inicial do sketch não ficou legal. Outro Sentai que o visual não se assemelha em nada do que é o original é o Goseiger. Quando Goseiger foi anunciado, o pessoal tinha a ideia de um Sentai estelar, um Sentai de espaço, um Sentai talvez celestial. A ideia, sim, é essa. Os Goseiger eles são meio que anjos, então eles têm um poder celestial. Como a gente tem Gosei Sentai Dairanger, que são 5 estrelas, os 5 Dairangers, tem a ver com Stars. Eles acharam que a ideia de Goseiger seria estrela e jogaram esse visual de estrela no primeiro sketch de armadura. Então eu acho que esse primeiro sketch não é o sketch da Toei, é um sketch de fã. Vejam bem, a gente tem a composição visual aí com uma estrela no capacete e aí umas orelhinhas meio assim, dando a ideia talvez de angelical. A mesma coisa nas ombreiras. A gente tem uma composição visual bonita, eu acho essa composição visual de cores bem interessante, bem atrativa desse sketch, mas eu acho que o capacete não é atrativo, o capacete é grande demais para a armadura, que é um pouco leve e mais clean. No original, a gente tem um capacete bem interessante. O capacete de Goseiger é muito bonito e o visual inteiro de Goseiger é bonito. A gente vê a ideia de anjo, a ideia de asas também no peitoral, uma coisa bem dourada, tem muito dourado na roupa. No sketch também a gente tinha dourado, então você vê que esse dourado ele foi mantido, mas o visual final do Goseiger é bem mais atrativo e bem mais bonito do que foi apresentado nesse sketch. Outro visual, então, vocês podem ver que não foi muito bem trabalhado. É o visual que eu digo do sketch. Foi um visual bem ruim e o visual original é bem melhor. Kyoryuger, um Sentai de dinossauro. Uma fórmula que a Toei já vem utilizando há muito tempo. A gente tem aí Zyuranger, tem Abaranger, que são Sentais de dinossauro. E a gente tem Kyoryuger também, que é um Sentai de dinossauro. O primeiro visual de Kyoryuger, ele se parece muito com o visual original da série. Mas eu já acho que o visual do sketch foi melhor do que o visual principal apresentado na série. Podemos ver que nesse primeiro visual aí de Kyoryuger a gente tem um capacete um pouco mais simples, então a gente vê que o capacete original dos Kyoryuger são mais bonitos, mas se parecem, então quer dizer que esse capacete ele foi melhorado e mais bem trabalhado. A parte das ombreiras aí que tem, parece que é meio abarendia também, tem parece que são garras ou presas. É interessante, também utilizado. E a questão do animal tá no centro do peito
eu acho muito legal. Isso foi utilizado um pouco depois em The Order. The Order foi utilizado um pouco o animal no centro. Mas eu acho essa composição interessante do dinossauro vir no peito, abaixando assim para a cintura e para as pernas. E o restante do visual mais clean, mais simplesinho. Já no original a gente tem essa faixa que são os dentes do dinossauro. Eu não acho muito legal, o visual continua sendo clean, mas eu não acho interessante esse centro aí, essa faixa de campeão que são os dentes do dinossauro. Eu acho que o visual do sketch foi mais bem trabalhado e ficaria mais legal. A gente estava vendo só sketches aí que eram piores que as roupas originais. Tem um sketch aí que você pode ver que foi mais interessante do que o visual original aprovado e presente na série. Um dos melhores Sentais é ToQger. Tem uma história impecável, uma história envolvente, uma história triste e feliz ao mesmo tempo. Só que não tem um visual legal. O visual da série é muito ruim. O visual da série é um dos piores visuais de Super Sentai, mas compensa pela história. E o sketch de ToQger, ele é parecido com o de Kyuranger, não em semelhança, mas sim na ideia do sketch ser bem mais bonito e atrativo do que a versão original. A gente tem aí nessa versão original, parece que um animal no centro. ToQger parece que o pessoal achou que seria algo de animal e não tem animal, é coisas de trem. E a gente tem um visual assim bem legal, meio Go Busters, que tem a parte branca atrás, mas a gente pode ver aí que teriam duas tonalidades, tem a tonalidade de branco e de cinza. E aí faz meio que uma roupa meio águia mesmo, assim, dá pra você ver, e o peitoral. Então a gente sabe, ele é meio, tem também uns elementos meio roda, meio Go-Onger, talvez algo de velocidade, que talvez seria essa ideia mesmo de trem. Talvez eles pensaram que talvez seria trem com animal e não foi isso. Então a gente tem um visual do sketch bem mais bonito. Já o original a gente vê que tem aí esses trilhos no visor, um capacete bem quadradão, bem feio, e o peitoral com essas linhas de trem, essas passagens de pista de trem também muito ruins. É um visual, o visual de ToQger é um visual feio e pouco atrativo. Mas como eu disse, ToQger ganha na história. A história de ToQger é muito bem feita e muito bem elaborada. Todo ano é sempre a mesma história, como eu disse. E vai sempre acontecer isso, as especulações elas vão acontecer no mundo Tokusatsu, isso que é mágico, isso que é divertido, isso causam discussões acaloradas, discussões divertidas na internet sobre o que iam esperar dos próximos heróis. Sempre, às vezes, com uma história completamente diferente ou uma história que se assemelha bastante. A gente teve em 2014 a ideia de que seria um Sentai de piratas, onde eles estariam no mar, e foi mais ou menos isso. A gente teve aí Gokaiger, que é um Sentai de pirata, mas eles não estão no mar, eles estão procurando outra espécie de tesouro. Às vezes a gente tem histórias de Sentais completamente fora do normal. Em 2012 falaram que ia ter os Bura Rangers, que eram heróis insetos, que nenhum deles seria humano, todos seriam insetos. E essa história, essa ideia não foi pra frente, isso foi apenas um rumor, não sei se foi de fã ou se a própria Toei jogou para causar um alarde na internet. O importante é que existem sempre essas especulações e elas são divertidas. E fique sempre atento ao site do Senpu, a gente sempre divulga depois quando registra o nome de uma série, tem sempre uma matéria bacana lá para você ver e você descobrir aí qual série vai ser a próxima, as próprias discussões que acontecem no próprio site ou no nosso grupo no Facebook. Você pode participar desse grupo do Facebook, Senpu Tokusatsu Clube, participa lá, tem sempre discussões muito interessantes. A gente tem vários portais de comunicação para você falar suas ideias, para você expor o que você está achando e para você especular sobre as novas séries de Tokusatsu. Tem várias imagens que circulam na internet de outras séries de Super Sentai ou de Kamen Rider que não foram para frente, então tem várias imagens, eu não citei todas, citei apenas 5 que eu achei mais grosseiras, duas que eu achei bem parecidas e outras 3 que eu achei completamente grosseiras e diferentes do original. Acompanhe o Senpu nas redes sociais, estamos lá.
Então a gente pode seguir a gente por qualquer canal nas redes sociais. Deixa o joinha para esse vídeo, é muito importante. Deixa o seu comentário aí embaixo. Qual visual você acha mais interessante do Super Sentai? Qual visual não parece com nada? Compartilhe esse vídeo com os amigos e continue acompanhando sempre. Beleza? Um beijo e vamos que vamos!